Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medicast. E hoje eu tenho a honra de conversar com o Dr. Eduardo Trindade, que é o presidente do CREMERS, que é um cirurgião bem conhecido e que veio hoje para a gente trocar algumas ideias, contar um pouquinho da tua história. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer, um privilégio estar conversando contigo, Mary. Há muito tempo eu já queria ter essa conversa contigo, até como presidente do conselho, né? Tu tem um amplo conhecimento do meio médico, então realmente o prazer e o privilégio é meu estar aqui hoje. E a gente assim vai crescendo e vai melhorando também essa questão da relação do médico com tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho que esse papo vai ser muito legal. Muito obrigada pelo teu tempo, Eduardo. Não, sem dúvida alguma. Prazer estar aqui. Eu vou contar um pouquinho, para quem não conhece o Dr. Eduardo Trindade, a formação dele, tá? Que é um hábito sempre valorizar a formação do médico, justamente para mostrar que para se tornar um médico que esteja no momento adequado, já reconhecido da carreira, é super importante esse currículo, né? Esse currículo que não acontece da noite para o dia, leva anos para ser conquistado, né? Então, assim, ó, o Dr. Eduardo Trindade, ele é cirurgião geral e do aparelho digestivo do Hospital de Clínicas e do Hospital Moinhos de Vento, com área de atuação na cirurgia bariátrica. É doutor em medicina pela URGS, professor da disciplina de clínica cirúrgica e técnica operatória da Unicinos. E é presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Então, Eduardo, me conta, como é que tu escolheu a medicina? Primeira conversa tem que ser por aí. Perfeito. Não, eu sou suspeito para falar porque eu desde muito cedo fui apresentado à medicina, né? Eu tenho um pai médico, um pai cirurgião. Então, desde muito cedo, eu peguei gosto pela medicina. E eu me levava no bloco cirúrgico lá, quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Então, eu já tinha esse convívio. E tu já gostava? E já gostava disso. Pô, eu pensava assim, como é bom não ter horários, ou ter, às vezes sábado à tarde você tem que trabalhar. E era uma coisa prazerosa aquilo. Porque tu via o teu pai se sentir prazer. E eu via prazer e vi com a alegria e a satisfação, os pacientes felizes. Então, foi um caminho muito natural ir para a medicina e, principalmente, seguir a área cirúrgica, né? Seguir a área da cirurgia. Porque eu acho que a cirurgia tem muito assim, né? Ou tu gosta... Ou tu odeia. Ou tu odeia, não tem. Não tem meio termo. E a cirurgia, essa questão de ser bem pontual, assim, não vamos ali resolver o paciente de certa forma aguda. Isso não é uma coisa crônica, que leva 10, 15, 20 anos sem acompanhando. Não, tu vai ali, atua de forma pontual e resolve ou não resolve. Então, isso, assim, me atrai muito, né? É, né? Porque o cirurgião é aquele que, de preferência, o paciente não precisa voltar muitas vezes depois da cirurgia, né? Eu até que já resolveu o problema. Tu resolveu o problema. Na bariátrica é um pouco diferente. Bariátrica, é isso que eu ia dizer. Na bariátrica, a gente cria um vínculo muito grande com o paciente às vezes, vai pintar o cabelo. 7 anos depois da cirurgia, ele liga. Doutor Eduardo, eu sou fulano e tal, posso pintar o cabelo? Cria esse vínculo. Mas a nossa atuação já foi num momento crucial, a gente entrou, atuou e resolveu. Então, eu sempre gostei muito dessa coisa resolutiva, vamos dar soluções, precisamos dar respostas, soluções rápidas, eventualmente cirurgia, pode ter intercorrência ou não, tem que, de certa forma, resolver. E tem que saber resolver, então, né? Então, esse desafio sempre me atraiu muito, né? E daí, daí tu entra na faculdade de medicina, conclui e começa. Tu começou a trabalhar daí com teu pai ou fez uma carreira... Isso foi um episódio bem interessante, assim. Sou formado pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas fui fazer minha residência em cirurgia geral na Santa Casa. Para quem não sabe, assim, quem é do meio médico, não é daqui de Porto Alegre, sempre houve muita competição entre quem é da URGS e quem é alguns mais antigos chamam de católica. Depois, alguns da minha geração chamam de fundação, e a atual UPA. USPA sempre teve muita competição. E daí eu entrei, então, na cirurgia geral da fundação, que era lá na Santa Casa. Bom, daí não era onde, por exemplo, meu pai, que é professor da URGS, trabalhava sempre no clínica, saí. Fui para um outro ambiente, um ambiente hostil, entre aspas. E daí gostei muito, assim, adorei, tanto que... E daí abriu mais um
um canal de networking enorme, né? Porque daí tu tinha já os colegas e amigos do Hospital de Clínicas, da URGS, e depois conheci o pessoal da Santa Casa, tive grandes nomes de professores, professor Luiz Pereira Lima, dispensa apresentações, professor Antônio Nock Calil, atual diretor da Santa Casa, era meu professor ali também direto, então me abriu um leque, assim, um outro horizonte muito grande. Além de criar vínculos afetivos, por exemplo. Depois de muito tempo, o residente homenageado da turma ali da fundação foi um residente que era vindo da URGS, que sou eu, no caso. Que legal! Então, um lugar competitivo, assim, que tinha aquela... salutar, eu digo, aquela competição salutar. Escolhido o residente homenageado. Aquilo ali me deu uma satisfação. Cada vez que eu vou na Santa Casa, eu sinto um prazer, assim, uma enorme saudade. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Que momento tu começou a ter a característica que tu já tinha, tá? De ser líder. Eu acho que tu já tinha uma habilidade, porque eu te vejo muito como uma pessoa muito líder, né? Atuante. Pelo próprio cargo que tu tem no CREMERS, isso prova que tu tem uma liderança. Isso já começou naquela época? Eu vou dizer que eu acho que começou bem nessa época, assim, sabe? Os colegas, vamos tentar melhorar, vamos tentar resolver, vamos buscar soluções, buscar, às vezes, soluções para o grupo, para a turma que está aqui. Por que a turma não está gostando do estágio? Por que está gostando? Então, acho que um pouco surgiu ali, mas depois eu vou dizer que surgiu ao longo dos anos. Por quê? Falando sobre minha formação um pouco. Daí fiz cirurgia geral, 2 anos na Santa Casa, daí voltei para o Clínicas para fazer a minha segunda residência, que é em cirurgia do aparelho digestivo. Daí fiz a prova. Que é uma outra residência. Que é uma outra residência, até porque muitas vezes a população não entende, tá, mas o que é isso? Cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral. É uma outra residência. Então, eu fiz 2 anos de geral, é obrigatório para fazer cirurgia do aparelho digestivo ter esse pré-requisito de cirurgia geral. Fiz mais 2 anos no Hospital de Clínicas. Daí voltei, de certa forma, para minha casa. Voltei lá para o Clínicas. E daí, eu estava no R2 da cirurgia do aparelho digestivo, passei num concurso do Grupo Hospitalar Conceição para ser cirurgião geral no Hospital Fêmea. Tu foi para lá? Daí eu fui para lá. Fiquei de 2014 até 19 no Fêmea. E daí lá no Fêmea, operava bastante, assim, tinha um volume cirúrgico muito grande, um hospital muito bom, assim, Mostardeiro 17, tem muito carinho pelo Fêmea. Daí ali no Fêmea, uma certa época me convidaram. Eduardo, tu gostaria de assumir a direção do hospital? Ah, sim? Não digo que foi assim. Sim, mas tu super jovem. Super jovem. Era um médico jovem ali, não tinha tanto tempo de casa, mas daí o grupo ali de médicos que trabalhava no hospital bancou meu nome. Eduardo, quem sabe? Claro, eu sempre fui de falar muito. Olha, pessoal, temos que ter um tomógrafo aqui no hospital, temos que modernizar o nosso equipamento de cirurgia videolaparoscópica, quero fazer mais cirurgias aqui. Então tá, Eduardo. Daí lá em 2016 me convidaram, assumir a direção do hospital. Tinha menos de 40 anos na época, assumi a direção do hospital. Que legal. E eu diria que ali não foi um divisor de águas, mas foi assim, Eduardo, que me veio um estalo. É muito importante tu ter a carreira assistencial com meus pacientes no consultório, que eu atendo, sair direto do consultório para cá, mas também parte em atividades que eu diria assim administrativas. Vai ter que ser bem organizado de tempo. Tem que ser bem organizado de tempo. Eu acho que é muito importante para um bom gestor ter essa parte também, parte do tempo, para assistência direto. É muito importante. E para ser um bom assistente, é importante também ter essas atividades de gestores. Eu vou dizer que minha melhor... Eu tenho uma melhor... na minha clínica, minha prática cirúrgica assistencial, por ter também essa função de gestor. E ali, no Fêmea, eu diria que começou também tudo isso. Foi um gás que deu. E daí eu comecei. Daí depois tinha algumas coisas... Veio questão do programa Mais Médicos, médicos sem revalida, abertura indiscriminada de novas faculdades. Que daí eu pensei assim, eu tenho que dar um passo a mais. E como é importante a gente ter pessoas que façam esse papel de líder, porque é aquilo que eu sempre penso, né? Nenhuma entidade é perfeita,
A gente sabe que as entidades têm os seus problemas, têm até onde elas podem ir ou não, mas elas são necessárias para a profissão. A gente tem que ter o orgulho das entidades que protegem a gente como profissional. E eu vejo que o Conselho Federal de Medicina e o CREMERS e todos os conselhos regionais, eles estão muito empenhados nisso, empenhados em fiscalizar para que a medicina continue e melhore essa parte assistencial da maneira mais ética possível. E isso deve ser um desafio muito grande para ti. Sem dúvida alguma. E agora isso serviu para mim. Eu aprendi muito também. Antes até de eu entrar na residência, eu servi ao exército, como muita gente tem que servir aquela que o médico presta aquele 1 ano obrigatório. E daí eu me lembro lá, meu comandante na época do exército dizia, não adianta ficar em cima só do saco gemendo, reclamando. Então aquilo ali sempre me marcou muito. Então eu tava no FEME, olha, preciso de um tomógrafo aqui no hospital. Arregaçar as Não adianta eu só ficar reclamando que eu preciso de um tomógrafo para melhor. Olha, não se conseguiu. Então tá, peraí, vou lá tentar atrás do tomógrafo. E da mesma coisa vale das instituições. Muita gente se queixa muito. Tá, mas o que tu contribui para ajudar? Tua queixa é grande sobre os honorários são baixos. Perfeito, os honorários, convênios são baixos para cirurgias. O que tu tem feito além de reclamar em grupo de WhatsApp? Exato, porque o que a gente vê assim, as pessoas gostam de reclamar inclusive de quem está fazendo alguma coisa, mas também não se dispõe a tirar um pouquinho do seu tempo para dar ideias, para discutir. Vamos lá, reclama, o caminho que nós estamos seguindo é errado. Tudo bem, errado às vezes, eventualmente pode seguir caminho. Como é que vamos seguir no caminho certo? Não, mas então só críticas sem soluções. Mas então é um estilo de vida que eu venho levando e tenho gostado muito e estamos conseguindo ter resultados, isso que é muito bom, né? Não, e eu vejo que o conselho mudou muito o seu perfil de um tempo para cá, nessa questão de defender a classe médica, de batalhar para que a medicina mantenha a ética e que combata também essa quantidade de distorção que tem, que são os outros profissionais não médicos interferindo em áreas que deveriam ser só do médico, né? Isso tem muito, né? Porque o conselho, a função primordial do conselho, obviamente, é ser um órgão de proteção social, de defender a boa medicina. Muita gente acha, que é de defesa dos médicos. Não, é de defender a boa medicina. Claro que 95% dos casos, defender a boa medicina é defender os médicos, 99% dos casos. 1% dos casos, nós temos o colega mal intencionado, o psicopata, mas isso tem o todas bandido, as como todas as profissões tem que ter, o estelionatário, que aquilo ali, não diria que, eu diria que o cara é um criminoso formado em medicina, não dá pra dizer, não é por ele ser médico que ele cometeu o crime, ele cometeria o crime se fosse advogado, se fosse engenheiro, se fosse dentista, se fosse juiz, dependendo da profissão. Então, nós queremos dar essa nova cara para o conselho. Nós queremos, de certa forma, proteger os bons e punir os maus. E proteger a sociedade. E com isso, proteger a sociedade, que muitas vezes as instituições, que era uma crítica que eu tinha, de certa forma, era muito leniente com os maus e acabava punindo os bons, porque ficava criando inúmeras regras, inúmeras taxas, inúmeras dificuldades. Então, a gente tentou mudar eu fico feliz até que esteja sendo percebido pela sociedade, que a gente tentou mudar o conselho é aberto para todos. Tem sugestões, tem ideias, vai lá, busque o conselho. E não tem nada melhor, né, do que poder chamar as pessoas e as pessoas aderirem, porque vai encher de novas ideias. Oxigena, é importante oxigena. E como eu sempre falo, eu sei bastante sobre questão de cirurgia bariátrica, cirurgia do aparelho digestivo, gastroenterologia cirúrgica. Sobre as outras áreas, endócrino, eu preciso que o endócrino me traga sugestões. Sobre dermato, o dermato que precisa me trazer, olha, o problema da dermatologia é esse, que agora uma esteticista quer usar fenol no paciente. Daí acontece o que a gente Daí tem acontece visto. A complicação. Por que nós estamos fazendo? E a gente está atuando cada vez mais, tanto que fomos vitoriosos em várias ações judiciais que a gente propôs contra outras áreas invadindo a medicina. Pois é, isso que eu queria conversar um pouquinho contigo. Como é que está isso hoje? Porque a gente sabe que tem inúmeras áreas
que invadem o ato médico, né? Principalmente aonde dá dinheiro. Porque esses dias eu escutei de um médico, assim, ninguém invade a área da medicina, aquela que vai depender só do convênio, ou vai ter Ou que vai depender de ser único de saúde. Né? Normalmente são as especialidades, os procedimentos que tem que ser pago particular, porque não tem cobertura. Então, principalmente a parte estética. Né? Como é que hoje está funcionando isso? Porque a gente sabe que as pessoas vão, não sei se hoje em dia sem advertência dos outros, porque eu vejo que os conselhos da maioria dos estados e o Conselho Federal de Medicina tem trabalhado muito mostrando o risco que dá isso, né? Mas mesmo assim elas acabam indo. As pessoas não se convencem, né? Nós temos tentado várias medidas judiciais, que infelizmente nem sempre são bem-sucedidas, porque uma grande parte do judiciário fica, não, isso a medicina quer defender seu quinhão do mercado, quer fazer reserva de mercado. E muitas vezes não. Nós queremos proteger, garantir segurança ao paciente. Infelizmente, algumas outras profissões, não digo a profissão em si, parte dessa profissão quer pegar esse quinhão, esse lucro da área da estética e acaba criando resoluções do conselho, que são questões infralegais, abaixo da lei do ato médico. Não, agora biomédico pode fazer estética, pode fazer procedimentos invasivos. E o que é uma pena, porque isso eu falo, todas as profissões são fundamentais na área da saúde. Inclusive a biomedicina. Inclusive a biomedicina, a farmácia, a enfermagem, todas são fundamentais. Só que cada um na sua área. É que eu sempre digo, trabalho multidisciplinar não é todo mundo fazendo tudo. Exato. É cada um na sua expertise fazendo o seu melhor. Só que, infelizmente, com as redes sociais agora, muito é uma confusão, todo mundo quer colocar doutor, doutora, para confundir o paciente. Isso é uma coisa assim, extremamente preocupante. Eu cuido bastante disso, né, de diversos médicos, e oriento muito, e a gente fica prestando atenção, porque o que acontece é justamente quem tem, de repente, um conhecimento de marketing um pouco mais avançado que o médico, não precisa ser médico, então estou falando de outros profissionais, contratam uma agência, ou eles mesmos têm um tino e mais tempo que o próprio médico, porque o médico está sempre correndo contra o tempo. Né? O médico está sempre cuidando muito mais dos pacientes do que da sua rede social, do que seu marketing. Normalmente funciona assim. E o que se vê, né, Eduardo? As pessoas aparecendo muito mais que o próprio médico. Às vezes com uma graduação que não tem nada a ver com a área da estética, se arvoram ao direito de fazer procedimentos. É a mesma coisa, não estou querendo, vou me auto-enaltecer aqui. Mas, por exemplo, eu fiz os 6 anos de faculdade, mais os 2 anos de residência médica, mais da cirurgia geral, mais 2 anos de cirurgia do aparelho digestivo. Daí eu fiz mais um fellow de 1 ano para fazer cirurgia bariátrica. Então, são 6, mas aí são 11 anos de formação para poder falar. Isso que eu tinha dentro da própria equipe, tinha uma escala, tinha o professor, depois tinha auxiliar do professor já há muitos anos, depois veio lá, olha, agora vamos ver como é que tudo que depois disso aí tu teve que fazer, né? Sem dúvida alguma, mais doutorado e sempre com a formação. Eu vejo outras profissões, não, fazem sua graduação, às vezes nunca fez um estágio num hospital, nunca fez um procedimento invasivo, mas daí faz um cursinho de final de semana. E é bem isso, tem um marketing bom, angaria pacientes. Sim, eu já escutei coisas assim. Só que eventualmente tem as complicações, daí fogem, mudam de cidade. Tá, mas daí a complicação tem que daí vai para emergência no hospital. E daí ocupa uma área super importante do hospital. Por uma complicação que não precisa nem ter ocorrido. Exato. E daí o paciente, por que ninguém me alertou? Não, alertado se o senhor for, porque estamos falando aí de pessoas com boa formação, com ensino superior. Eu fico até com receio de dizer, olha, mas que procuram esses profissionais. Não, eu vou fazer com a fulana de tal, que é da outra área da medicina, de uma área paramédica ali.
Nem sempre é porque é mais barato. Não, porque sim, porque às vezes foi cativado no canto canto da sereia. É porque de repente o consultório é mais bonito do que a do médico, porque a rede social bomba mais, porque tem mais seguidores. Eu vejo muito esse perigo das pessoas escolherem o profissional pelo número de seguidores. E isso é assustador. Isso é uma fala que a gente conversa bastante lá no conselho, até a nossa assessora de comunicação lá do conselho, a Silvia Lago, número de seguidores não quer dizer sucesso ou competência profissional. Zero. Quer dizer competência nas redes sociais, o cara é lacrador, mas não quer dizer que é bom. E só que, infelizmente, a população está procurando os profissionais pelas redes sociais. Isso é muito triste. E daí é triste, mas quem é a responsabilidade disso? Daí, no mínimo, o médico também tem que estar na rede social de uma forma adequada. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina melhorou muito o regramento da publicidade médica, né? Abriu várias possibilidades que antes não podia, para que pelo menos possa existir também numa rede social, porque senão só esses outros... Não, e o médico tem que pagar seu pão e leite seus filhos também no final do mês, também estava uma questão assim. Isso é uma outra coisa, né? Engraçado, tem gente que acha que médico tem que fazer tudo de graça ou quase de graça. É verdade, olha, como eu vejo isso? Não, e não é nada assim, criticar, mas assim, se tem uma consulta, desmarque sua consulta. Desmarque sua consulta. Infelizmente, isso até peço desculpas aos meus pacientes, mas assim, 24 horas por dia disponível, 7 dias por semana. E daí te manda o WhatsApp. E às vezes manda o WhatsApp sem se identificar. Sim. Daí, que médico grosseiro não responde o WhatsApp. Não, respondo, mas tenta mandar horário comercial. Então são pequenas coisas. Né? Porque tem vida, isso é muito verdade. Sabe, todo mundo tem... Pequenas regras de etiqueta que tem que também valer. Mas isso aí acontece muito hoje em dia por causa do WhatsApp. Ele é bastante invasivo da vida da gente, porque as pessoas estão precisando ter um regramento de etiqueta mesmo. A partir de 7 horas da noite, se for urgente, liga. Liga, isso aí. O meu desde a época da residência, se não me engano, tem aquela mensagem assim, se for urgente, ligue. Sabe? Porque volta e meia, infelizmente não se consegue ver o WhatsApp. Ou, por exemplo, eu tô com uma filha agora de quase 6 meses. Que é a coisa mais bonitinha, né? Que é linda. É linda. Ou volta e meia, tô operando. Porque isso, não sou só presidente do conselho, estou presidente do conselho, mas sou médico cirurgião. Sou médico contratado no hospital de clínicas. Então, por exemplo, domingo à noite, que é a rotina, eu faço plantão no hospital de clínicas, lá na emergência cirúrgica. Terças-feiras é o nosso dia de bloco cirúrgico, passamos o dia inteiro operando. Segunda de manhã é ambulatório. Nesses horários, infelizmente, não consigo responder. Não tem como. Com a celeridade possível ou que o paciente espera. Mas daí, infelizmente, o paciente tem que entender, né? E também o paciente precisa ser educado, e isso eu acho que é uma coisa que as próprias entidades deveriam ter uma cartilha para o paciente, sabe? Uma cartilha para que o paciente saiba que, por exemplo, se é uma coisa urgente, muitas vezes ele tem que ir primeiro para o hospital de referência, que o hospital vai contatar esse médico dele e já está ganhando tempo por causa dessa emergência. E muitas vezes as coisas não são tão urgentes assim. Então, tem que ter esse contato durante o horário comercial, para que as pessoas possam viver. E é saudável que tem essa vida, né? E é um dos grandes cuidados. E às vezes, infelizmente, os médicos perderam um pouco de força dentro dos hospitais. Isso é uma verdade. Aumentou muito outras atividades administrativas. Muitas vezes o médico também não consegue ligar para a emergência. Olha, eu vou conseguir um leito agora. Uhum. Infelizmente, não é mais assim. Só que o médico acaba virando o para-choque do sistema. Tanto no Sistema Único de Saúde, quanto, às vezes, na saúde suplementar, no convênio. Pô, vou lá na emergência, está tudo lotado. Infelizmente, essa culpa bate lá no gestor. Não é, eventualmente, não é responsável. O médico nem tem como elementos para interferir nesses momentos, mas acaba virando o para-choque do sistema. E como cada vez mais está complexa essa relação, né? Essa relação da medicina, porque cada vez também tem mais médicos, cada vez tem mais faculdades. Muitas vezes as faculdades não preparam bem esse médico. As novas faculdades é uma das outras frentes de atuação do Conselho,
é contra a abertura indiscriminada de novas faculdades e pela cobrar uma qualidade das faculdades já existentes. Porque mais uma vez, a gente tem que falar de curso, né? Porque daí, assim, ó, não abrem faculdade de profissões que não sejam tão bem remuneradas como imaginam que seja do podemos médico, falar até abertamente. As licenciaturas fecharam muito. Fecharam, desde a questão agora do ensino à distância, e são cursos que remuneram mal. Então, as faculdades tradicionais perderam muitos alunos. Daí, brilhantemente, os reitores, não sei, as direções dessas faculdades, dessas universidades, pensaram o quê? Como que nós vamos nos capitalizar? Qual é um curso que sai de 8 a 12 mil por mês, que tem ainda uma oferta grande, tem uma procura grande? Medicina. Então, abrem cursos, muitas vezes não tem hospitais de escola, não tem laboratórios, e vão formar um mau profissional. E qual é a nossa... Vai atrapalhar depois. Que vai atrapalhar. Vai atrapalhar depois, que vai precisar que o conselho interfira. E não vai atrapalhar a mim, a um bom profissional com boa formação, não, vai atrapalhar a população. Vai gerar insegurança ao paciente, vai demorar a dar diagnóstico, vai se aventurar em procedimentos que não têm condições de ser feito. Então, esses são os pequenos cuidados que a população tem que ter, porque o conselho se posiciona contra faculdades. Porque quer dizer reserva de mercado? Não. Quer proteger a segurança do paciente, de certa forma, da sociedade. Porque a própria parte da faculdade de medicina, que tem o internato, ela é fundamental para a preparação desse médico. Se uma faculdade não tem um hospital referência para que esses alunos façam a parte prática e assistencial, como é que ele vai aprender? Não tem como. E vamos formar, infelizmente, um mau profissional. E ao contrário, o direito fez prova de ordem dos advogados. A medicina até estamos pensando em estabelecer uma prova de ordem. Tudo bem. Só que a partir do momento que tu lançou o mau médico no sistema, 100% deles vão trabalhar com médicos. Ao contrário do direito, que olha, 10% eles vão trabalhar como advogados, outros, grande parte, vão querer fazer concurso, outros vão trabalhar em outras áreas. Então, na medicina, nós temos que ter um cuidado maior. E um equívoco do médico é gigantesco, ou é óbito, ou uma sequela grave de um paciente. Então, nós temos que ter esse cuidado maior e por isso que nós precisamos desse alerta para a sociedade, né? Não, eu acho que tu está coberto de razão nisso. Eu, como leiga, mas dentro do meio da medicina, porque eu transito nesse meio, eu fico bastante chocada com isso, sabe? Chocada com diversas frentes que precisam de cuidado, né? Porque a gente tem o não médico que invade uma área que não deveria. Nós temos cada vez mais médicos que são despreparados, não só na parte técnica, mas às vezes até na parte comportamental. Tipo, na residência, bom, hoje nós vamos ter que ficar até as 2 horas da manhã. Não. Não sábado, querem, tô com compromisso. O regulamento embaixo do braço, eu tenho que ter pós-plantão. Uma coisa que não se concebe eu chegar para um professor e chegar, não. Olha, eu tô com um pós-plantão. Não existe. Por exemplo, chegar lá tanto na cirurgia lá na geral, lá pro Pereira pro Calil, não, estou de pós-plantão, não vou operar. Ou na digestiva, chegar lá pro Dr. Manuel Trindade. Doutor Manuel, não vou poder ir sábado porque eu tô de pós-plantão. Mas tu tá tendo a chance de aprender. Não venha, não precisa. Mas também é quase que tu diz, não precisa vir mais. Quase não tá. Então, são pequenas coisas, né? Claro, não estou estabelecendo aqui que se explora alguém, não, mas tem que aprender, principalmente nas áreas cirúrgicas, né? Sabe que esses dias eu estava conversando com o Dr. Carlos Galia, aqui, e ele opera muito cedo, né? Ele acorda super cedo. Não, nós começamos as cirurgias no Moinho sempre às 7h30 da manhã. Na quarta, quinta e sexta, 7h30. Eles começam às 5, se eu não me engano. 5 horas, tá? E eu conversei com ele sobre a residência daí lá no Clínicas, né? E ele disse, o aluno que aceita que o hábito é começar a cirurgia às 5 horas da manhã, além de tudo, ele já está formando uma disciplina e um caráter que lá na frente ele vai agradecer muito. Porque ele está tendo a chance de aprender nessa residência. Então, essa disponibilidade e a humildade é que lá na frente
vai formar um super profissional. Muitas vezes. Profissional que respeita horários, que sabe, que é comprometido, que é comprometido. Sabe? Então, isso eu acho que é uma coisa que... Que sabe até reconhecer a hierarquia. Não é hierarquia pela subordinação, sou subordinado, sou escravo. Não, não é por isso. Sabe reconhecer hierarquia, sabe obedecer. A primeira coisa que sabe, quem sabe mandar, quem sabe obedecer. Sim, a gente tem... Então tem que seguir essas pequenas coisas. A gente está sempre então, oscilando entre um lado e o outro. Às vezes a gente está como líder, outras vezes está como liderado. Nós estamos formando muitos profissionais, nós temos invasão de outros profissionais invadindo a área médica, nós temos a interferência grande do judiciário sobre as questões médicas, nós temos a questão de remuneração do convênio. Do judiciário, o que acontece? O judiciário tem várias áreas que, por exemplo, tá superlotação do sistema de saúde. Vamos internar mais um paciente. Pô, não é culpa do diretor do hospital, é culpa do sistema que deveria funcionar em rede. Nós temos, às vezes, fechamento de leitos, por exemplo. Leitos psiquiátricos no Rio Grande do Sul. Qual é uma outra frente agora que o Conselho está atuando? Surgiu uma nova resolução do Conselho Nacional de Justiça estabelecendo pelo fechamento dos hospitais de custódia, que são aqueles hospitais, por exemplo, Estudo Psiquiátrico Forense. Uhum. Aquele criminal. não, vamos atender todo mundo em CAPS, que é aquele Centro de Atenção Social. Pô, os psiquiatras estão dizendo que não tem precisa se internar muitas vezes esse paciente psiquiátrico. Mas até para isolar ele da sociedade. E daí, agora, o Conselho Nacional de Justiça estabelece que seja atendido em centro de atenção psicossocial de forma ambulatorial. Os psiquiatras, a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul está dizendo que não tem condições. Mesma coisa, Mara, que eu não falo, porque se o psiquiatra está falando, então quem atende saúde mental. Então, infelizmente, esse modismo da sociedade acaba, de certa forma, entrando no judiciário que faz resoluções, eventualmente invadindo questões técnicas médicas, né? Sem ouvir os psiquiatras são interessados. Isso é só um exemplo, né? Mas isso aí é um fato extremamente perigoso até para a sociedade, né? Para a sociedade. Daí vai ter que ter uma complicação grave para daí se atuar, que é uma pena. E daí a gente vai deixando as coisas, a gente vai pulando deixando as coisas acontecerem. Isso é muito triste. E quanto ao profissional médico, o médico, que não atua de forma ética, como é que o conselho trabalha? Isso é uma outra questão, excelente pergunta. Muitas vezes a sociedade médica, ou até a sociedade geral, mas o conselho demora para atuar ou o conselho é corporativista. Não. Toda forma que o conselho atua para punir o mal profissional tem que seguir a legislação brasileira. O que é isso? Presunção da inocência. Todo mundo é inocente até prova o contrário. O conselho tem que seguir esse regramento. Segundo, todo mundo tem direito à ampla defesa. Então o conselho, tem prazos, demora muito para atuar. Sim, eu não atuo de uma forma ditatorial. Agora estou presidente, não vou lá punir o colega. Não. O colega chega a denúncia no conselho, o conselho abre uma sindicância, é como se fosse um inquérito policial. Ele é notificado. Daí ele é notificado, ele tem direito à sua manifestação, eventualmente daí passa por uma decisão colegiada de vários conselheiros, que são todos médicos. Olha, realmente tem indício de infração ética. Daí se abre um processo ético profissional e daí depois, se vendo, ou ele é arquivado ou sofre as punições, que vão desde uma advertência sigilosa até, eventualmente, a cassação profissional. E acontece seguidamente? Acontece. Da cassação? Acontece mais do que se gostaria até. O bom é que não tivesse. Né? O bom é que não tivesse, mas infelizmente já foram cassados colegas esse ano. Claro que todo esse processo, por proteção da vítima, por proteção até do colega que eventualmente é inocente, esse processo tem uma questão, o sigilo legal. Claro. Vai em sigilo, até depois. Claro, quando depois eventualmente é punido, é uma punição pública. Mas leva tempo, né? Leva tempo. Isso que leva tempo. Porque as pessoas acham assim, bom, o médico fez algo errado, começou a postar coisas no Instagram errado. Daí parece que o conselho já teria que ir lá... Que atuar de uma forma policialesca. Não, o que acontece? O colega postou questões equivocadas. Primeiro, você tenta de uma forma pedagógica alertar esse colega. Daí já fala, olha,
Muitas vezes se muda lá o seu Instagram, o seu Facebook, sua página no YouTube. Ah, não mudou, continuou, daí se manda para a corregedoria. Daí a corregedoria abre o expediente. Mas isso, claro, não sei que seja de forma reiterada. Ninguém vai ter caçado seu registro profissional por propaganda ilegal. Isso que tem que ficar claro até para a classe médica. Ah, não, vocês não atuam? Não, nós atuamos em muito. Só que nós temos que atuar dentro da lei. Não fora da lei para mais ou para menos. Né? Claro. E isso, às vezes, a sociedade tem dificuldade de entender. E como é que funciona hoje? Uma coisa, Eduardo, que me chama a atenção. Assim, cada vez a gente tem procedimentos mais inovadores. Toda hora está chegando coisa nova. E muitas vezes nem todos esses procedimentos estão aprovados no Brasil. Podem ser já aprovados em outros países, mas aqui no Brasil não. E o médico promove isso. Como é que funciona para o conselho? Isso é uma situação muito ruim, porque, primeiro, não queremos limitar o avanço da ciência. Pois é. Só que, ao mesmo tempo, temos que garantir a segurança da sociedade. Muitos colegas, até na minha área, fazem procedimentos que não estão validados no Brasil, não são válidos para uso fora do meio acadêmico, fora do meio experimental, e fazem isso de uma forma ampla na sociedade, como se fosse aceito pelo Conselho Federal de Medicina. Daí, nesses casos, o Conselho atua com a maior celeridade possível para eventualmente coibir esse tipo de ação. Porque isso acontece, né? Infelizmente, isso acontece. Mais do que a gente gostaria. Muitas vezes, sem o conhecimento do conselho, se demora a ter conhecimento. E talvez até sem conhecimento, muitas vezes, do paciente. Porque o paciente nem sempre sabe, né? E muitas vezes o colega acha, porque esse procedimento alguns países da Europa permitem. Não, mas aqui o Brasil tem que seguir a legislação brasileira. Senão, infelizmente, Sim. não vai poder fazer. Mas daí tem que ser líder e atrás de conseguir liberar, de se envolver, perfeito, é isso aí, né? vai se atrás. envolver nas entidades afins, claro, para que possa... conseguir a aprovação, não é... Muitas vezes não é simples, é demorado. Ah, se eu for esperar, eu vou esperar. Mas alguém tem que fazer. Mas alguém tem que fazer isso. Se tu é interessado, vá lá e faz. Mas isso é uma dificuldade que acontece, infelizmente, mais do que a gente gostaria. Felizmente, aqui no Rio Grande do Sul, isso acontece pouco. Claro, o Conselho Regional atua sobre o Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul acontece pouco. Quantos médicos a gente tem hoje? Temos em torno de 39 mil médicos. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. É bastante, né? Um número mais do que o suficiente para atender a nossa população, de 11 milhões de gaúchos. Nós temos percentuais semelhantes ao Canadá, ao Japão, número de profissionais. Então a gente não está precisando de muitas faculdades. Não, a gente precisa de boas faculdades. Pelo contrário, precisamos de boas faculdades. As faculdades existentes têm que melhorar mais. A questão tem que se tornar mais de excelência ainda. Até para atenção primária à saúde, principalmente no posto que a gente diz, onde tudo acontece lá, tem que ser cada vez melhor o profissional que atua lá. Então, nós temos número de profissionais, podia ter uma moratória das faculdades, que teríamos médicos suficientes a atender a população. Por um bom tempo. E daí o seu João, a dona Maria estão lá na ponta, mas eu vou no posto e nunca tem médico. Eu estou esperando uma consulta com o oftalmologista 1 ano, 2 anos. Ah, não, mas daí os médicos, o Eduardo ficou dizendo aquela barbaridade. Não é, pessoal. O gestor contratou o médico. O gestor fez um concurso público para esse médico. Ah, não fez. Terceirizou para uma empresa de fundo de quintal que pega 90% do valor do contrato e passa 10% para o médico de uma forma... Tá brincando. Conta-gota. Isso acontece em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, daí é triste. Então, não é falta de médicos, é falta que realmente falta estrutura e falta contratos de trabalho adequados, falta concursos adequados. Não, e eu acredito que muitas prefeituras, para fazer essa manobra, pagam super mal o médico. Pagam super mal. Daí também é desvalorizado. Por que ele vai ficar naquela cidade? Daí não faz o vínculo com o médico. Está muito bem provado, tem vários estudos na literatura dizendo que para o médico com um vínculo naquela comunidade, com anos naquela comunidade, diminui a mortalidade, diminui a incidência de diabetes tipo 2, diminui a incidência de hipertensão. Só que para o governo não, eu quero mostrar o atendimento ali, mesmo que o médico fique um mês, daqui a um mês ele sai. E daí não cria... Não cria raiz, não cria vínculo. E o próprio paciente não adere ao tratamento,
Porque tratamento, muitas vezes, tratamento de... Tem que criar um bom Tem vínculo. que ter vínculo com... Eu fico feliz até no meu consultório hoje, pacientes que eu operei logo no início, com a minha formação, continuam comigo, que eu operei em 2014. E aparece uma hérnia, tu 2015, opera às vezes eu também. operei a hérnia, depois, perdeu muito peso, desenvolveu o cálculo na vesícula, opera a vesícula. Né, o familiar, ontem à noite, fiquei bem feliz, uma paciente lá em 2012. Minha filha está com apendicite, tu ainda opera o apêndice, tira o apêndice? Claro, opero. Mano. Então isso dá uma satisfação muito grande. Por quê? Cria um bom vínculo com os meus pacientes. Isso agora que eu queria perguntar para ti, assim, tá, agora assim, a gente fala, assim, o Eduardo, presidente do CREMERS, agora o Eduardo, doutor, cirurgião bariátrico. Como é que é dividir esse tempo e como é que tu consegue, como é que é o teu atendimento na cirurgia bariátrica em relação ao paciente que decide que vai fazer a cirurgia bariátrica, porque, enfim, está com uma série de problemas. Perfeito. Nesse aspecto da minha questão como médico, assim, eu sou um médico bem, diria assim, tradicional. Tradicional, isto é, tenho meu consultório, ali na Padre Chagas 66, atendo meus pacientes ali, claro, de uma forma organizada, atendo nas segundas, quartas e sextas à tarde. É que tu é organizado de tempo, né? Isso foi uma coisa... Não era, mas tive que me tornar organizado. Atendo os pacientes ali, encaminhado pelos colegas, ou de paciente para paciente. Marco as cirurgias, ou nos 2 hospitais que eu mais opero, que é o Hospital de Clínicas e no Hospital Muniz de Vento. Passo sempre visita aos pacientes, faço questão de passar essa visita aos pacientes. Sempre chego cedo nas cirurgias, marco de manhã as cirurgias para não ter atraso. Aquele camarada que marca de tarde, a cirurgia para 1 começa às 15h30. Ai, sim. Então, minha cirurgia sempre começa normalmente 7h30 ou 9 para não ter atraso. E não ter aquela reação em cadeia. Então, isso é uma satisfação muito grande, assim. Claro, que nem eu falei ali, a área de atuação em cirurgia bariátrica, porque é assim que se chama. Vamos dizer assim, a especialidade. Não existe a especialidade de cirurgia bariátrica. É a área de atuação. É a área de atuação. Então, tem o título de especialista com área de atuação. Porque o teu título de especialista é em cirurgia geral. Em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo. Do aparelho digestivo. E faz qualquer, assim, toda a cirurgia. Que é o RQE, né? Que é o RQE. Até tem o RQE de área de atuação em cirurgia bariátrica. Mas é área de atuação. Mas é área de atuação, que fique bem claro para a sociedade, assim. Tá, e esse paciente, ele passa por uma equipe multidisciplinar, ele passa pelo, então, nutricionista, psicólogo. Obrigatoriamente, todo paciente, por exemplo, de bariátrica, tem que fazer avaliação com a equipe multidisciplinar, quais são o básico para um paciente de cirurgia bariátrica. Passar por uma avaliação com endócrino, avaliação de saúde mental com psiquiatra ou psicólogo e avaliação com o clínico ou cardiologista. Isso é o básico, e com a nutricionista. Isso é o básico. E de exames que ele precisa, endoscopia, ecografia, exame de sangue. Então, tendo toda essa avaliação, e tem colegas que trabalham juntos nessas áreas, que para mim eu estou acostumado. Indicar. Para poder indicar, saber indicar bem, que também trabalham afins na área da cirurgia bariátrica e metabólica, né? Que bom isso. Não, isso é muito... E lá, claro, trabalho no SUS, no Agora deve ser muito gratificante, né? É muito gratificante. Deve ser muito gratificante. É uma das cirurgias mais gratificantes. Porque operar um paciente com diabetes da pessoa. Operar um paciente com hipertensão, de repente, controlou, o paciente não precisa mais usar a medicação. Estava usando insulina já. Não precisa mais usar insulina. Então, foi um grande divisor de águas na cirurgia, né? Nunca eu acho que teve um procedimento cirúrgico, a não ser o advento, talvez, da videolaparoscopia, na cirurgia da vesícula, que foi um divisor de águas. A cirurgia bariátrica e metabólica foi um verdadeiro divisor de águas. Que bárbaro. A gente vai ver daqui a uns anos a melhor da diminuição dos índices de mortalidade desses pacientes que acabavam falecendo jovens. Então, são várias... Foi um advento muito grande. Que bárbaro isso. Não, é e como é que faz o paciente de baixa renda, o paciente que depende do SUS para fazer uma cirurgia bariátrica? Existe cirurgia... Existe cirurgia bariátrica pelo SUS. Sim, se a gente tivesse que orientar a população, o que ela precisa fazer para poder fazer uma cirurgia bariátrica? Todo o gerenciamento do Sistema Único de Saúde se dá no posto de saúde, no SUS. Então, o paciente lá tem um índice de massa corporal acima de 40. Toda cirurgia bariátrica começa por aí, o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Tá com o IMC elevado, procure o posto de saúde, porque esse paciente vai chegar no posto de saúde
vai ser avaliado pelo médico, que vai fazer aquele primeiro tratamento clínico da obesidade e, eventualmente, preenchendo critérios, vai encaminhar para um hospital que atenda pelo Sistema Único de Saúde. Seja ele aqui em Porto Alegre, na PUC, Hospital São Lucas da PUC, o Grupo Hospitalar Conceição, lá o Hospital Conceição, ou o Hospital de Clínicas. Santa Casa não. Santa Casa não, só opera convênios particulares em relação à cirurgia bariátrica. E leva muito tempo para a pessoa normalmente conseguir fazer, deve levar, né? Deve levar, porque daí normalmente esses pacientes, por exemplo, nosso paciente de consultório, o índice de massa corporal médio é de 40. 40, 41, 40,8. No Sistema Único de Saúde, nosso índice de massa corporal médio é de 50. Então, normalmente, o que eu quero dizer com esse 10 pontos a mais, é um paciente muito mais grave. Normalmente tem uma apneia do sono grave, tem outras comorbidades relacionadas graves. A gente opera muito paciente, por exemplo, no clínicas pré-transplante cardíaco. O camarada tem que transplantar o coração, tem uma fração de ejeção muito baixa, só que tem que perder peso antes. Então, vai para a cirurgia bariátrica. Pacientes pré-transplante renal. Daí acaba no Sistema Único de Saúde os pacientes muito mais graves, né? O que é uma pacientes pena. bariátricos mais graves, né? Se a gente operasse o paciente 10 anos antes, talvez fosse melhor. A gente tem bastante cirurgiões bariátricos no Rio Grande do Sul, né? Temos um número considerável de cirurgiões bariátricos, bons cirurgiões. E muito bons, né? Muito bons. A turma de cirurgiões de um modo geral no Rio Grande do Sul e médicos de modo geral. Eu vou dizer, eu ia dizer isso, a medicina gaúcha tem uma história desde a URGS, lá no tempo que a URGS era na Santa Casa, fundação, depois com o advento da PUC, lá a Universidade de Passo Fundo, toda essa formação médica, Pelotas sempre foi um polo, desculpe se eu estou esquecendo alguma cidade, mas Santa Maria também, sempre foram polos muito bons de formação. Então, por isso, a gente tem uma formação boa. Não vamos precarizar, aumentando muito essa formação, porque a gente vai acabar precarizando e acabar formando mal. Claro. Porque nós temos uma formação de excelência no Rio Grande do Sul. Eu tenho, assim, uma admiração pelos médicos que eu conheço, porque, olha, com raríssimas exceções, não são excelentes médicos e pessoas. Porque tem que ter também toda essa parte de valores, de caráter. Claro. Médico. Não, isso é inerente para ser um bom médico. Né? Isso eu acredito que é inerente para ser um bom médico, ter um cara de caráter. Não, o cara é um mau caráter, bandido, mas é um excelente cirurgião. Não. Vai lá ver, ele tem algum problema. Não existe isso. Não dá para separar. Diferente daquela coisa, eu fui no médico, eu queria que fosse um amigo para tomar cerveja, depois despejei. Não. Tu foi constar com o médico para resolver o teu problema. Para valorizar a tua saúde. Valorizar a tua saúde. Assim, as pessoas têm que valorizar se tem uma coisa mais importante. Porque às vezes o estelionatário é sedutor, né? As pessoas não confundem essa questão. O estelionatário, mas eu fui lá no médico, o médico era meio seco. Sim, vai resolver o teu problema. Só que de caráter não tem retidão de caráter. Só para ficar isso bem claro para quem está nos assistindo. E me conta uma coisa. Agora falando assim, Eduardo, pai de uma guriazinha linda, dentro do teu equilíbrio de vida, né? Que tu trabalha um monte como médico, como presidente do CREMERS, o que te sobra de tempo? Como é que tu consegue organizar esse teu tempo para ter qualidade de vida com a tua família, né? Com a tua esposa, com a tua filha. Porque isso é uma coisa que eu tenho puxado um pouco isso dos meus convidados para que oriente os jovens que tempo é importante organizar e tem que ter tempo para o lazer. Então é um equilíbrio. Conta como é que tu leva isso. Esse equilíbrio é muito importante. Uma que eu aprendi há muitos anos atrás. Tem o tempo que tu despender com a tua família tem que ser de qualidade. Eu vou dizer assim, meu pai trabalha muito e ainda trabalha muito, tanto que trabalho com ele, mas é uma pessoa que trabalha muito, a carga horária é muito grande. Mas eu vou dizer que tanto eu quanto meu irmão, que é advogado, temos um vínculo nós, familiar muito forte. Apesar de, eventualmente, tem gente com muito mais tempo com seus filhos. Mas o tempo que se despende com a família tem que ser de qualidade. Isso eu acho que é muito importante e esse é o grande diferencial. Olha, daí quando chega à noite em casa, fica com a tua filha 1 hora, 2 horas, daí deixa de lado o celular e fica com a sua filha e curte naqueles momentos. Também, porque ficar com a filha, com porque o celular... ficar o tempo inteiro de tarde, ficar vendo TV, ficar outras coisas, não adianta, mas o tempo que despender, o tempo de qualidade.
Olha, por exemplo, vou na academia às 6 horas da manhã até às 7. Voltei porque eu não estava me cuidando muito. Tava eu ganhando peso, E falta tem que de cuidar, ar. né? Porque o tem que médico, cuidar. se ficar doente, quebra a lojinha. Quebra a lojinha. Então, eu comecei a fazer. Pô, chego em casa ali, 10 para 7, faço café da minha esposa e agora da minha filha, que convive com a gente ali. Para ter essa convivência, Claro. estar junto. É prazeroso aquilo. Então, isso que eu encontre fato para ter prazer com a família. Separe alguns turnos. Mas é importante também ter admiração. Pô, acho que minha filha, vendo o pai trabalhar, vendo minha esposa também é médica, dermatologista, vendo a esposa trabalhar, vai ter admiração pela família. É o que aconteceu contigo, né? Eu admirava minha mãe, admiro minha mãe ali, dentista, organizava a casa, tinha tudo pronto, ia trabalhar, admirava, tinha admiração pelos dois. Talvez passasse o dia inteiro, não teria essa mesma admiração. E temos vínculo, olha, almoçamos quase todos os domingos juntos. Ai, que lindo isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E quero passar esses valores para minha filha também, né? Ter prazer em estar junto com os pais. Essa é a meta que a gente tem em relação a filhos, né? A gente quer que eles se tornem pessoas com valores do bem, né? Que enxerguem isso como uma coisa importante. E queiram estar juntos de forma independente, querem estar juntos ali por prazer. Isso que é muito... Eu estou junto, almoço por prazer. Todos nós somos independentes, tanto emocionalmente quanto financeiramente, mas queremos estar juntos pelo prazer de estar juntos. Né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E, Eduardo, quais são os planos para o futuro? Eu sempre li uma frase, né? Não planeje tanto o futuro, porque você está constantemente mudando de opinião. Mas, olha, vamos ver os caminhos que a vida oferecer. Quem diria 10 anos atrás, Eduardo vai ser presidente do conselho. Nunca iria imaginar. Nem te passava por Nem passava. Vamos dizer, 2009. Eduardo vai ser diretor do FEME no período da tua vida. Mas quem ser diretor do hospital? Hospital público? Não. Então, olha, sempre sonho aberto ali, né? Que coisa bem boa ter essas oportunidades. Isso é muito bom. Sem dúvida alguma. Serei sempre médico, cirurgião, que é uma coisa que dá prazer. Mas outras atividades também sempre estão abertas. Né? Que legal, que bacana isso. Querido, nosso tempo está terminando. Eu quero te agradecer demais o teu tempo de estar aqui com a gente, porque tu trouxe coisas muito importantes, sabe? Eu acho que a gente fez um bate-papo aqui que esclarece muitas coisas, né? Tanto para o médico como para a sociedade, de como é importante que essas coisas estejam interligadas e que sejam, sabe, movimentos respeitosos, que a gente possa evoluir nisso aí tudo. Não, sem dúvida alguma, né? Eu que agradeço mais uma vez, até por fazer essa reflexão sobre as questões da vida, porque eu estou nessas atividades agora do conselho, sou cirurgião, então é um prazer conversar sobre isso e estimular também os colegas médicos, olha, pessoal, deem um pouco do seu tempo também para essas questões. Porque se a gente não der nosso tempo, outros vão decidir por nós. Exato. E às vezes não é da melhor forma possível. Fica só naquela posição de reclamar. Ficar só, falei no início do programa, só em cima do saco gemendo, não adianta. Vamos arregaçar as mangas e fazer. Então tá, querido. Muito obrigada de coração. Foi muito legal. Muito bom. Gente, estamos terminando mais um episódio do Medicast. Eu vou colocar o Instagram do Dr. Eduardo aqui embaixo. Sigam no Instagram e sigam também no YouTube. Um abraço para todos.